Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Natália Siqueira, eu vou gravar mais um vídeo aqui pro canal. Estamos chegando a 21 mil inscritos aqui no canal. 21 mil inscritos aqui no canal. Mesmo eu sendo um pouco ausente, né, por esses tempos, vocês não me abandonaram e o canal cresceu. Eu tenho alguns roteiros, né, algumas coisas que eu tenho que trazer para vocês. Eu tenho que trazer sobre bônus, agora a gente vai receber outro bônus e eu já vou trazer melhores informações do que é esse bônus, como é calculado o bônus da polícia. Também tem entrevista com o Dr. Arlindo Ribeiro de Salles, que eu estou tentando convencer ele a vir aqui, né, para o canal. Ele é delegado de polícia há 30 anos, então vou ver, tô ali conversando com ele, que ainda tem um pouco de vergonha de aparecer aqui. E hoje, gente, eu quero fazer um vídeo muito especial, que eu percebi que eu nunca gravei, nunca comentei sobre isso. E essa semana eu tava conversando com uma pessoa sobre isso e me veio à memória. E eu lembrei que não tem aqui no canal, que é o meu testemunho sobre o concurso, né? Eu sou cristã, né? Como eu acredito, né, que Deus tem um propósito em tudo, eu quero contar pra vocês o meu testemunho. É algo muito forte, assim, na minha vida, que tenha correlação com a polícia. Se você já assistiu todos os vídeos aqui do canal, sabe que quando eu passei no concurso da polícia, no ano que eu passei, eu tinha sido mandada embora do Banco Santander. Trabalhei lá por 8 anos e eu fui mandada embora, teve uns problemas lá no banco. Na época pediram para eu fazer algo que eu não poderia fazer, eu me recusei a fazer um procedimento e eu fui mandada embora logo depois. Enfim, coisas pessoais aí, né, problemas pessoais que eu tive. E eu lembro, assim, gente, que caiu o meu chão. Isso era 18 de fevereiro de 2018. Pensa, eu moro numa cidade pequena, trabalhava 8 anos no banco, eu estava no último ano da faculdade, pagando metade da faculdade, a outra metade eu consegui FIES. Eu tinha uma identidade ali, né? Se tiver barulho externo, minha cachorra tá latindo. Eu era a Natália do Banco Santander. Então eu perdi um pouco a minha identidade, sabe? Foi muito triste pra mim. E eu lembro que eu cheguei em casa, né, quando eu contei pro meu pai que eu tinha sido mandada embora. Meu pai falou assim: "Olha, filha, por que que você não tira um tempo pra você descansar? Vai pensar o que você vai fazer da vida, não precisa procurar outro emprego agora." E eu ia receber o seguro-desemprego, né, por 5 meses. E aí eu realmente tirei um tempo, né? Até tava com uma viagem programada pra praia logo naqueles dias que eu ia sair de férias. E eu fui, viajei um tempo. Quando eu voltei, tava já aberto, né, os concursos, os editais, né, as inscrições pra gente fazer os concursos da Polícia Civil. E eu tinha no meu coração, quando eu comecei a fazer faculdade de Direito, na verdade, quando eu fiz faculdade de Administração, a primeira vez, eu tinha aula com 2 advogados aqui da minha cidade. Um falava sobre filosofia, o outro sobre direito do consumidor. E eu já tinha no meu coração, cara, um dia eu quero falar igual esses caras falam. E aí eu tava na faculdade de administração, eu ganhei uma bolsa do Banco Santander na época. Ele pagava a faculdade pra mim, era 300 e pouquinho aqui na época. E aí eu pensei, vou terminar essa faculdade, porque eu não tô pagando. Quando eu terminar eu faço direito, porque eu quero falar igual esses caras falam. E quando eu comecei a faculdade de Direito, eu tinha aula com os delegados. Aí, meu amigo, eu tinha vontade. Falei, eu quero falar igual esses caras aí, né? Eu quero ser igual esses caras aí. Então surgiu aquele desejo no meu coração. Só que assim, gente, eu moro numa cidade pequena. Eu trabalhava no banco. Só de vale alimentação, eu tinha, sei lá, tirava 800, 900 reais na época, R$ 1.000. Então era quase um salário mínimo só de vale alimentação. Tinha Unimed, eu ganhava um bom salário, ganhava meus, sei lá, R$ 3.000. Então assim, morando onde eu morava, cara, era o emprego dos sonhos. Então, na minha mente, eu tinha que guardar o meu diploma na gaveta, fazendo faculdade de Direito, continuar no banco, onde eu ia arrumar um emprego desse, depois eu via o que eu faria. Então eu não estudava para concurso, eu estudava para passar nas provas. Então eu tinha minha vida corrida trabalhando no banco, pegava ônibus, ia para a faculdade, às vezes eu ia direto do banco pro ponto de ônibus, ia para a faculdade, chegava em rancharia, né, meia-noite, porque eu tinha que ir e voltar 60 quilômetros todos os dias de ônibus. Então eu chegava em casa meia-noite e no outro dia eu tinha que estar, eu entrava no banco às 9.
E aí, quando aconteceu isso, que eu fui mandada embora no último ano, que meu chão caiu, né? Como eu falei pra vocês, estava aberta as inscrições pro concurso da Polícia Civil. Eu falei, cara, eu vou me inscrever nesse concurso. Me inscrevi nos 3 concursos da Polícia Civil, que estava aberto. Só que eu não sabia estudar, gente. De fato, eu não sabia o que era estudar para concurso. Falei, vi lá, português. Comecei a pegar um monte de aula de português e estudar só português. Na minha cabeça, eu estudo aí por não sei quantos dias só português, quando eu acabar português eu estudo outra matéria. Olha o que eu ia fazer. E aí deu um estalo em mim de conversar com um rapaz, com o Fernando, da minha sala, que já tinha passado no concurso do TJ, e com o Jonas, um rapaz da minha igreja, que passou em vários concursos. E eu falei, cara, como que vocês estudaram? Aí um falou uma coisa, outro falou outra, aí o Jonas falou assim, assiste o vídeo do professor Pierre, que eu já indiquei pra vocês aqui, que ele fala como que você aprende a estudar. Assisti os vídeos do Dr. Pierre, gostei. Assisti alguns outros vídeos de como o pessoal falava sobre estudar. Então eu passei um tempo, alguns dias, estudando como estudar. Então eu vi que eu não podia estudar uma matéria só, quando acabasse começava outra, que eu tinha que intercalar, que meu cérebro ia absorver 50 minutos, 1 hora no máximo, eu precisava apresentar uma coisa nova para ele, eu tinha que me dedicar um pouquinho mais na atividade física, eu tinha que fazer uma suplementação de ômega 3, então eu fui vendo como eu devia estudar, os intervalos, o tal do Pomodoro. E aí, pegando um pouquinho de cada uma dessas pessoas, eu meio que identifiquei qual seria a minha técnica de estudo, beleza? Mas eu posso falar isso num outro vídeo pra vocês, como que foi esse conglomerado que eu fiz na época. E aí, eu comecei a estudar, eu comecei a estudar ali, eu fui mandada embora em fevereiro, e aí eu não sabia muito bem o que fazer, eu lembro que eu fui viajar em março, que era perto do meu aniversário, e eu fiz as inscrições em março, quando eu voltei da praia, eu decidi que eu ia estudar para concurso e ficar os 5 meses de seguro-desemprego estudando para concurso. Para esses concursos, no caso. E aí eu comecei a estudar, acho que é abril, maio, junho, em abril. Comecei a estudar. E aí, o que aconteceu? Deixa eu me lembrar agora. Qual fase eu estou? Aí o primeiro concurso, gente, era de investigador, né? E eu estudando, né, já estava estudando ali, não lembro quando foi a prova de investigador. Eu pensei assim comigo, a prova tinha 100 questões. Se eu acertar 60 questões para mais, quer dizer que eu estou estudando certo. E eu estou no caminho certo. Vou validar se isso está dando certo. Eu fiz a prova. Quando saiu o gabarito, 2, 3 dias depois, eu acertei 71 questões. Eu falei, cara, é isso. O jeito que eu tô estudando é o jeito que eu tenho que estudar, porque eu nunca tinha estudado para concurso até então. É esse o jeito que eu tenho que estudar. E, gente, não se engana, não é porque eu tava fazendo faculdade de Direito que na prova da polícia não cai, não tem nada a ver. Sabe o que é nada a ver? No máximo, direito constitucional. E olhe lá, que cai mais os primeiros artigos, artigo 5º ali, tem nada a ver. Sabe? Penal, beleza, mas são 10 questões. Agora português, raciocínio lógico, informática, atualidade. Você não vê isso aí em faculdade. Nem lembrava do ensino médio, pra vocês terem noção. E, gente, eu acertei 71, falei, validei. Só que aí, quando saiu o resultado, não lembro se foi antes ou depois, quando eu fui fazer a segunda prova, que era de Agitel, a nota de corte foi 73, e eu tinha acertado 71, só que o que me reprovou foi raciocínio lógico, porque eu tinha que acertar pelo menos metade, né? Então, se eram 10 questões, eu tinha que acertar 5 para ser classificada. E de raciocínio lógico, eu acertei 4, então não ia ser classificada. E, gente, eu chorei copiosamente por conta disso. Lógico, né, que falei, putz, se meu problema é raciocínio lógico, eu deixava sempre por último, porque eu tinha dificuldade, essa vai ser a primeira matéria que eu vou estudar todo dia, porque vou matar esse leão. Só que eu lembrando, estava desempregada, recebendo seguro-desemprego. Fui para a prova de Agitel, a prova de Agitel foi concorridíssima, né? Na época, a nota de corte foi 70 questões e eu acertei 64, grava esse número. Nota de corte foi 70, eu acertei 64, beleza? Não passei para a Agitel. E uma semana depois ia ser a prova de Agepol. Isso eu já tô falando no mês de junho. Eu acho que foi em junho que eu fiz. Foi perto de um feriado a prova de Agepol. Ia ser no domingo, na segunda ia ser feriado. Tinha lá seus 69 mil inscritos, né? E nessa última semana, gente, antes da prova de Agepol, eu chorei quase todos os dias no quarto. Essa semana eu lembrei que meu pai falou que quando eu comecei a estudar para concurso, eu não tinha nem avisado meu pai. E meu pai falou que ele achava que eu tava com depressão. Um dia ele chegou pra mim e veio perguntar, filha, falam que quando a pessoa se fica muito no quarto, ela pode estar com depressão, o que tá acontecendo com você? E eu falei, não, pai, tô estudando pra concurso, que eu não queria ficar falando, também eu não quero que você fale pra ninguém ficar criando expectativa. Não, filha, né? Ele me entendeu. E, gente, eu chorei demais, sabe? Tem até fotos, não sei se eu vou encontrar na hora que eu vou editar isso.
E eu falei, cara, é minha última oportunidade. Eu tava no quarto mês de seguro-desemprego. Falei, e pode não dar certo, e aí o que eu vou fazer? Onde eu vou trabalhar? Vou ter que procurar trampo, vou ter que ir pro comércio, vou ter que, né? Tipo assim, era uma situação nova, né, pra mim, né, gente? Eu trabalhei desde os meus 18 anos, Magazine Luiza, Banco Santander, me vi desempregada, não é fácil. E, e aí, trabalhando, ia ficar mais difícil dar pra concurso, né? Eu precisaria arrumar um emprego. E aí, gente, eu chorei muito, 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 muito. E aí, no sábado, antes, né, assim, nunca deixe de fazer as coisas realmente importantes quando você estiver estudando para concurso. Eu nunca deixei eu vou faltar na igreja para estudar. Não, eu ia para a igreja. Não ia deixar por causa de estudar 1 hora a mais, 1 hora e meia, não ia fazer essa diferença, não. E no sábado eu fui na igreja, na célula. Nunca deixei de ir. E aí, quando eu fui, gente, eu lembro que eu saí na época, era meu namorado, falei assim, olha, amanhã nessa prova, eu preciso de 70 questões, porque eu tava levando como base o quê? A GPOL. Se eu acertar 70 questões, eu tô dentro, eu vou passar. Eu falei desse jeito. Chegou o grande dia, domingão, já cheguei lá, você já tem que ir pra prova com cabeça de atirador de elite, né? No outro dia era feriado, já tinha aquele monte de cadeira vazia, já contei tipo 12 ou 15 cadeiras vazias, menos gente. Já tinha um povo ali do lado, não sei o que, porque ontem eu fui pro rodeio, tô exausta. Eu pensei, ixi, essa aí já era, tá fora. Teve gente que acabou a prova, não tinha dado nem as 3 horas, não lembro, que você consegue levar o gabarito, a pessoa já tinha acabado, tava ali deitada, sabe? Já falei, isso aí tá fora também. Então eu falei assim, ó, menos, a cabeça tava assim. Usei todas as técnicas pra prova, dividi em blocos, o bloco que eu tenho mais facilidade, o que eu já tava fazendo desde a primeira. Começo com o que eu tenho mais facilidade, então eu ia lá para atualidades, lá para a última página. Depois eu ia para direito, depois eu ia para o bloco que eu era mais ou menos, que era português, informática. Por último, raciocínio lógico. Se minha cabeça não aguentasse, eu ia para raciocínio lógico, né? Bebia água, saía da sala, respirava, respiração, fiz todas as técnicas para melhorar o meu desempenho na prova. E aí, gente, olha como é. Teve uma questão, eu voltei para rever algumas questões, né, que deu tempo. E uma questão eu troquei a resposta. Uma delas, eu falo assim, as provas, gente, às vezes não é tanto do estudo também, tem muito da sua vivência. Tinha uma questão que falava de cores, que era trânsito, né, a GPOL, de cores de sinalização horizontal, tipo no chão. Aí eu lembrava que na porta da igreja tinha lá para cadeirante, era azul com branco. Sabe quando você vai lembrando? Caiu o nome das cores da impressora. E eu lembrava do tal do magenta, não foi estudando que eu vi isso, não era um negócio que tinha no estudo, olha umas questões que caía. Eu lembrava dessa cor, eu lembrava que existia cor ciano, né? Então, olha como vem. Tinha uma questão de português que perguntava sobre o antônimo ou sinônimo da palavra altivo. E eu lembrei da música do PC Baruch, que pede para Deus mudar o coração dele, esse jeito dele ser tão altivo. Pensei, altivo é uma coisa ruim, então assim, é vivência também, sabe? E aí, gente, eu voltei e alterei uma questão. Quando saiu o gabarito, eu acertei o quê? 70 questões. E a nota de corte foi 64. Gravou? A outra prova, a nota de corte foi 70, eu fiz 64. Dessa vez foi 64, eu fiz 70. E lembra aquela questão que eu tinha alterado? Ela estava certa. Eu ia acertar 71 e eu troquei. E eu errei. E 70. E aí tem uma passagem na Bíblia que fala, né, que a gente não tem mais porque a gente não pede. E eu pedi para Deus 70 questões. Eu não tô falando para você, foi um milagre, Deus fez eu acertar 70. Não, eu me dediquei. Eu nunca pedi para Deus que eu passasse na prova sem estudar. Eu sempre pedi antes das provas, das 3 provas, Senhor, ilumina minha mente para que eu me lembre de tudo o que eu estudei. Era isso que eu pedia para Deus. Quando eu ia estudar, eu orava para Deus, abria minha mente, me dá entendimento. E, gente, eu acertei a 70. Você não tem mais porque você não pede. Isso é bíblico. Pedir e dar-se-vos-á. E eu pedi 70 e veio 70. Mas, gente, eu estava estudando, tá? Não foi um milagre, mas o meu milagre foi suado. Eu busquei por isso. Eu acertei 70 questões. E aí, eu falei, eu tô dentro, eu tenho certeza que eu tô dentro. Se a GPOL foi 70, a GTEL, eu tenho certeza que eu tô dentro. E só foi a confirmação. Eu lembro até hoje, quando saiu no Diário Oficial, era um sábado ou domingo de manhã, que eu abri o computador e vi meu nome lá. Eu fui acordar meu pai, tipo, gente, foi
Foi assim, um dia mais feliz da minha vida até então. E aí, outro detalhe. Vocês lembram que eu chorei a beça porque eu não passei pro concurso de investigador? Gente, eu chorei demais. Eu fiquei muito triste, muito triste. Quando eu fui chamada para a academia de polícia, sendo a GPOL, deu mó zulu nessa de investigador que demorou pra caramba. Eu sei porque eu tenho um amigo que passou para investigador, que é o Matheus. Gente, eu fui pra Cadepol. A minha Cadepol foi a Cadepol da pandemia. Fiquei 11 meses na Cadepol. Eu lembro até hoje, dia 18 de março de 2019, foi decretada a pandemia, 2 dias antes do meu aniversário. Mandaram a gente pra casa. Naquela época, a aula online não era assim. Não tinha estrutura para aula online, era tudo presencial. Então a gente ficou, acho que 3 ou 4 meses em casa, recebendo o salário, até eles voltarem com a aula online ou decidirem o que iam fazer com a gente. E aí, presta atenção. Pandemia, todo mundo ficando desempregada, eu em casa recebendo o salário. Nisso eu já agradeci muito a Deus, porque olha, falei, Deus, que eu não me esqueça disso. Todo mundo perdendo emprego, desempregado, e eu em casa recebendo. Foi milagre atrás de milagre. Quando eu entrei para trabalhar na delegacia, os investigadores ainda não estavam nem na academia de polícia. Quando eu já estava completando o meu 8º mês, eu acho, na delegacia, depois da Cadepol já, os investigadores daquele concurso que eu não passei por 2 questões começaram a trabalhar. Então, olha o tempo de espera. Se eu quisesse muito ter passado naquele que eu não passei, eu ia estar, às vezes, não desempregada, mas ia ter procurado o trabalho. Eu trabalhei, né? Depois que eu passei, eu arrumei um trabalho numa loja de colchões aqui da minha cidade. Trabalhei ali um tempo, vendi meu carro, né? E depois, foi depois de 1 ano e 6 meses que eu fui chamada. Então, o pessoal lá demorou muito mais. Então, foi milagre atrás de milagre. Então, eu só queria deixar registrado aqui essa história. Pode ser que tenha passado algum detalhe, mas essa semana eu lembrei exatamente no que Deus fez na minha vida. Eu queria deixar registrado aqui, porque como vocês sabem, o meu canal aqui, ele é um diário da minha vida profissional, né? De coisas que eu tenho para dividir com vocês. E não sei da sua religião, da sua fé, mas eu sou cristã. E tudo Deus tem um propósito. E quando eu fui mandada embora lá, né, do banco naquela época, e hoje o banco, todo mundo está sendo mandado embora, né, o banco ficando digital, eu li um livro que falava sobre a história de José. E no livro fala assim, que às vezes, né, a história de José, vocês lembram o que aconteceu, não sei se você sabe com ele, os irmãos venderam ele como escravo, depois ele virou governador do Egito, né? Então, às vezes, as pessoas acham que elas estão fazendo um mal para nós, um mal intencional. E esse mal intencional transforma-se em um bem eventual, que foi o que aconteceu comigo. Eu achava que meu mundo tinha caído. Gente, Deus foi tão maravilhoso comigo que deu tempo de eu pagar minha faculdade, porque eu tive o seguro-desemprego certinho, né? Eu terminei minha faculdade. Eu passei no concurso em junho, eu acho que o resultado saiu em agosto. Em agosto eu fiz a OAB, passei na OAB. Então, Deus, ele trabalha, né? A gente, é lógico que não é só orar, oração, depende da nossa ação. E eu queria registrar aqui o meu testemunho na Polícia Civil, que foi algo assim que eu precisei muito, que foi um trabalhar de Deus na minha vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever, deixar seu like e até a próxima, pessoal.